Quem está feliz com esse Senhor nessa noite, aplauda Ele, em nome de Jesus. Deus maravilhoso, bem alto, porque Ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória, irmãos. É maravilhoso estar aqui, louvando e exaltando a esse Senhor. Trago saudação do nosso pastor Márcio, pastora Cris. Quando falei a eles falaram, não, vai lá, leva a nossa saudação e deixa Deus usar vocês. Porque vocês são bênçãos. Eu falo, Jesus, toma conta. E nós estamos aqui para adorar esse Deus juntos. Quando o pastor Jean chamou, eu já fui buscar no Senhor uma palavra. Eu falei, Senhor, que palavra eu vou estar levando lá para os teus filhos? E o Senhor me levou lá em Daniel, no capítulo 3 e no versículo 24. Porque ele me fez me lembrar da onde ele me tirou. Da onde ele fez uma libertação sobre a minha vida, como ele fez. E como ele está fazendo até hoje, na minha vida, na minha casa. E em tudo temos que dar graças a ele. Porque é ele que escolheu a cada um de nós. Ele tem promessa sobre a minha e a sua vida. Então, irmãos, cada testemunho teu foi tudo o Senhor que preparou. Então, não deixe de levar, porque muitas das vezes uma pessoa está precisando nesse momento de um testemunho que você já passou lá atrás. E é parecido com o seu, ou mais ou menos parecido com o seu. E você precisa entregar para que as pessoas possam cada vez mais acreditar nesse Deus vivo, nesse Deus fiel, que Ele é poderoso, que Ele é maravilhoso, majestoso, e que eu não conhecia, mas hoje eu conheço. E eu sei que Ele pode libertar, que Ele pode salvar, que Ele pode transformar vidas. Vou estar lendo aqui em Daniel 3, capítulo 3, versículo 24. Então o rei Nabucodonosor ficou espantado. Ele levantou-se rápida e apressamente, e falou e disse aos seus conselheiros, não lançamos nós 3 homens atados no meio do fogo? Eles responderam e disse ao rei, verdade, ó rei. E ele respondeu e disse, eis que eu vejo 4 homens soltos, caminhando no meio do fogo, e eles não têm ferimentos, e a forma do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor, Deus e Pai, muito obrigado, papai querido, por preparar esse momento para estarmos aqui, Senhor. Falando da tua palavra, te louvando, te exaltando, papai querido. Que eu venha diminuindo e o Senhor venha crescendo, papai querido, sempre. Porque aqui, Senhor, é tudo teu, Senhor Jesus. Foi o Senhor quem escolheu, o Senhor que formou. E eu creio, papai querido, que aqui a vida, Senhor, que nessa noite está precisando dessa palavra. No nome do Senhor Jesus, Pai. Amém, aleluia. Podem se assentar, irmãos. Para mim chegar até aqui, irmãos, eu fui no primeiro capítulo, porque eu precisava entender o que estava acontecendo para aqueles moços chegar até aquela fornalha. E eu comecei a estudar e a pesquisar, e esses moços, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles vieram ali até o palácio de Nabucodonosor. Eles foram ali levados como presos naquele lugar. E eles chegaram ali juntamente com Daniel. E eu creio, irmãos, que tudo tem um propósito na vida de cada pessoa. Porque se eles foram com Daniel, é porque eles tinham que ainda aprender alguma coisa com Daniel. E muitas das vezes é assim na minha e na tua vida. Tem muitas coisas que nós precisamos aprender com os nossos líderes, com os pregadores que venham aqui pregar, com os diáconos, com os obreiros dessa casa. Tem muita coisa. E eu creio que, através da vida de Daniel, eles aprenderam muito. E, principalmente, a confiar e a ter fé no Deus vivo, no Deus fiel. E quando, irmãos, eles chegaram ali, o rei fez um decreto, logo que eles já chegaram. Falou, olha, alimenta eles com a mesma comida que eu como. Pode levar para eles comerem.
Mas Daniel, um homem muito sábio, irmãos. Eu creio assim, quando eu estava estudando lá na minha casa, na minha conjectura, Deus falou no coração de Daniel, para que ele viesse até aquele homem, aquele chefe dos eunucos, e conversasse com ele. E que desse a ele somente água só, e legumes para eles comerem. Esse homem, no momento, ele não entendeu. Ele falou assim, não, eu preciso ouvir o que o meu rei disse. Eu preciso dar a vocês a mesma comida que eles comem aqui, todo mundo igual. Mas mesmo assim, Daniel ainda falou com ele, falou assim, não, faça isso com nós, né? Fez um acordo com eles. Pode fazer isso, faça 10 dias, para a gente ver como que vai ser. Então, esse homem aceitou. E fez esse trabalhar com eles. E outrora é assim, na minha e na sua vida. Nós queremos se alimentar com qualquer coisa que nos oferece. Mas não pode ser assim. Primeiramente, nós temos que orar ao Senhor, buscar a Ele. Porque mesmo ali, Daniel, naquele momento, eu creio que ele falou com o Senhor em pensamento. Porque outrora eu e você, nós somos assim, mas Senhor, né, será? Então, a gente tem que falar com o Senhor. Para a gente não comer qualquer coisa, não ir em qualquer lugar, mas o Senhor nos conduzir. O Senhor está na nossa frente. Então, quando Nabucodonosor chamou aqueles homens, eles eram totalmente diferentes dos outros que comiam aquelas iguarias, as comidas do rei. Eles eram mais fortes, a inteligência deles era melhores, tudo que ele perguntava, eles já sabiam responder. Mas, infelizmente, no capítulo 2, o rei teve um sonho. E ele precisava, irmãos, que alguém decifrasse esse sonho. Mas ele, tão nervoso, ele não queria contar o sonho para ninguém. Porque ele queria que aqueles homens que estavam ali, aqueles adivinhos, aqueles pessoal que estavam ali, tinha que descobrir, tinha que falar para ele. Porque ele falou que ele não ia contar, ele já tinha determinado isso na cabeça dele. Mas o rapaz que estava ali, né, aquele adivinho, falou com ele, falou, mas, rei, o senhor precisa nos contar esse sonho, porque senão como que a gente vai saber explicar? Ele falou, não, eu não vou contar. Eu já coloquei na minha cabeça. Não vou contar o sonho. Se vocês quiserem, vocês vão ter que me contar vocês. E vão ter que me contar o sonho e falar o que significa. Mas, infelizmente, como eles não serviam a um Deus vivo, a um Deus fiel, eles não conseguiram falar a ele o que estava acontecendo com esse sonho dele e nem contar o sonho a ele. Então, eles determinou que matassem a todos, matassem a sua família e que não ia sobrar ninguém. Ele jogou esse decreto, ele falou, já que vocês não vão me revelar esse sonho, não vão me contar, então vão morrer todos, vocês e a sua família. E ele já fez o decreto e mandou com que os funcionários deles ali fossem lá e fizessem esse trabalho. Mas chegando lá, Daniel, espantado, perguntou a ele, ao chefe dos eunucos, o que estava acontecendo. E ele respondeu, o rei teve um sonho, mas nenhum adivinho, nenhum deles conseguiram falar o sonho, porque ele quer saber o sonho e quer saber o significado. Então, ele falou assim, então fala para ele esperar um pouquinho. Espera aí que eu vou ver o que eu faço. Tudo bem, ele foi lá, falou com o rei. E o rei aguardou. Mas ele não foi em um e no outro, falando, mas que sonho será que esse homem sonhou, gente? Não. Ele foi lá com Sadraque, Mesaque e Abednego, que eram seus amigos, em oração, oraram a Deus, e Deus revelou a ele o sonho, e revelou também o que significava naquele sonho. E muitas das vezes, irmãos, nós não cremos que esse Deus pode fazer isso. E quando eu disse a vocês que eu tive uma transformação de libertação, e quando eu li esse texto, eu me vi,
Porque eu não venho de uma família evangélica, eu venho de uma família católica. Minha mãe católica e o meu pai, ele era do capa preta, mas ele se dizia católico. E quando comecei o processo de libertação na minha vida, não foi fácil. Mas o Senhor, Ele sabia o que Ele ia fazer, porque o propósito estava lançado sobre a minha vida. Quando eu conheci o meu esposo, ele já era evangélico. Eu ainda não era. Então, por minha culpa, eu falo que é minha culpa, ele saiu dos caminhos do Senhor. E aí teve todo um processo, né? Nós nos amigamos, não casamos. E quando eu ia com ele na igreja, o pastor Silvio Palodeto com a irmã Ivone falava assim: irmã Cris, você precisa aceitar Jesus, você precisa se batizar, para você seguir junto com ele. Eu falava: eu batizar? Casar? Ser crente? Mas nunca. Podem perguntar para o pastor Silvio. Toda vez que eu vou lá em Torre de Pedra, ele fala, e ele fala para todo mundo. Ele fala assim: aquela irmã ali foi difícil, mas ela está aqui hoje adorando a Deus. Aí, irmãos, eu falo assim que foi por culpa deles, porque eles intercederam, eles oraram pela minha vida. Então, cada um de nós que estamos aqui, nessa noite, louvando, exaltando a esse Deus, uma pessoa orou por você, uma pessoa evangelizou para você. Então, isso faz toda a diferença na nossa vida. Porque a gente precisa se libertar daquelas coisas do mundo. E muitas das vezes nós não queremos ver que está errado, mas precisamos ser libertos. E o Senhor, Ele faz a gente passar cada vez mais um processo na nossa vida. Porque para a gente chegar lá, irmãos, para a gente herdar o reino dos céus, nós vamos ter que passar muito processo ainda. Porque chegar lá não é facinho assim, não. Só eu chegar aqui e trazer essa palavra, eu já garanti o reino, não. Ainda vou passar muita prova, muito processo nessa terra. Então, a gente amigado já junto, com 3 filhos. O Senhor, eu falo que Ele me mandou eu para a terra de Lodebar, para que Ele tirasse as escamas dos meus olhos, para que eu pudesse enxergar como seria a minha vida se eu não estivesse nos pés do Senhor junto com meu marido, servindo a Deus. Então, Ele nos levou ali para o Paraná, ali para o rumo do Paraná. Fomos morar em um sítio lá. No começo estava tudo bom, né? Mil maravilha. Só que daí depois começou a vir a bebida, aí começou a vir roubo, furto. O meu esposo fazia acho que 20 anos que ele não conversava com o irmão dele que morava lá. E esse irmão dele ajudou muito a gente na mudança, em várias coisas lá. E o filho dele ficava sempre ali com a gente. E aí ele ia fazer os furtos e levava o sobrinho junto. Porque olhando assim, né? Coitadinho, nunca fez nada. Mas cada um de nós, irmãos, temos um processo para passar. Cada um de nós, o Senhor fez uma libertação. Cada um de nós, o Senhor, Ele vai limpar, vai tirar o carrapicho que é preciso para a gente seguir no caminho dEle. É assim. Pode roubar, pode matar, pode cheirar droga, pode fazer o que quiser. Mas quando o Senhor escolhe, Ele limpa tudo, tira tudo, para servir a Ele, para seguir a Ele. Aí eu falei para ele, Lino, você não pode ficar fazendo isso. Você já ficou um tempão sem falar com o seu irmão descobre uma coisa dessa, vai ficar mais um tanto de tempo sem falar com você. Não, porque não tem nada a ver, que não sei o quê e tal. Aí começou a bebedeira, aquele pessoal que eu nunca tinha visto na minha vida, chegava lá e ficava lá no quintal bebendo, umas mulheres esquisitas vinham junto com os homens, né? Eu falei, Jesus amado, e a minha mais velha tinha 13 para 14 anos, e eu morrendo de medo. Aí essa mulher entrou para dentro, querendo usar o banheiro. Eu falei, Jesus. Aí fui, levei ela lá, ela usou o banheiro, saiu, já queria deitar no sofá. Eu falei, não, se você quiser, você vai lá para fora. E ela foi lá para fora, mas ela foi reclamando, foi, né? Chegou lá e não sei o que foi que ela falou, e ele veio bravo já, falando comigo, gritando. Aí a minha filha entrou na frente, a Natasha minha entrou na frente. E falou para ele, falou, pai, você está errado. Como que você traz esse povo aqui? A gente nem conhece esse povo, você traz esse povo para cá. E eu ali na pia mexendo com as coisas, lavando as coisas ali e tal. Aí ele já começou a brigar com a Natasha, falar as coisas. Fica quieta, cala a boca, porque você não entende nada. Aí ela pegou e virou e falou para ele assim, eu não vou ficar quieta, porque você não é o meu pai. Quando ela falou assim, você não é o meu pai, eu virei na hora. Na hora que eu virei para ele, eu já vi que não era ele. Aí eu já levei um susto, eu falei, ué, mas peraí, esse aí não é meu marido mesmo, não. O que eu conheci não é. Ali Deus já estava me libertando, tirando as escamas dos meus olhos,
Para mim ver que não era aquela vida ali que era para mim estar vivendo. Que eu tinha que me libertar daquilo. Eu precisava. Mas muitas das vezes eu achava que estava certa. De estar aquele povo ali bebendo, né? E ali com ele estava feliz. Mas não era isso que o Senhor queria. Ele queria mais de mim, mais do marido, na obra dele. Mas eu nunca acreditava nisso. Eu nunca acreditava no pastor Silvio, eu nunca acreditava na pastora Ivone quando eles falavam comigo. E aí eu entrei para o meu quarto, com a minha Nicole no colo, ela era pequenininha. Sentei na cama. Eu nem ajoelhei, só sentei. Sentei e falei assim, Senhor, se o Senhor é Deus mesmo dos crentes, eu quero meu marido de volta. Porque aquele que está ali não é o meu marido. Mas se o Senhor é Deus mesmo dos crentes, eu quero meu marido de volta. E eu vou casar, e eu vou me batizar, e eu vou seguir com ele no seu caminho. Mas para isso tudo tinha que ter um processo. Eu precisava sair de lá. Mas eu não contei para ele o propósito meu com Deus. Ele não sabia. Aí um dia deu uma doida em mim lá. Falei, ó, quero dinheiro para mim ir para Boituva. Aí ele falou assim, eu vou arrumar o dinheiro, mas você vai lá e você vai voltar. Falei, tá bom, eu volto. Aí entrei no ônibus e vim. Eu dentro do ônibus, a Nicole minha dormindo no meu colo, eu falei assim, Senhor, se eu chegar em Boituva, minha casa estiver desocupada, eu não volto mais. Eu não volto mais para lá. Porque eu estou entendendo que lá não é o nosso lugar. Não é lugar para nós aquele lugar lá. Chegando na porta da casa, que é o mesmo quintal da minha mãe. Eu cheguei, o rapaz que alugava a minha casa, ele veio de encontro, porque eu cheguei bem cedinho. E ele já estava saindo para trabalhar. Eu cumprimentei ele, ele falou assim, olha, eu acho que eu vou ter que sair da sua casa. Foi tudo muito rápido, muito rápido. Eu fiquei espantada. Eu falei assim, meu Deus, tão rápido, né? Falei, nossa, acho que o Senhor está querendo mesmo trabalhar na nossa vida, né? Aí eu falei assim, não, você não vai sair, você trabalha tanto tempo lá na empresa, você não vai sair de lá. Aí ele foi trabalhar e eu entrei para a casa da minha mãe. 9 horas o moço chega com o papel na mão. Ó, fui dispensado. Eu vou desocupar a casa. Peguei o telefone, subi em cima da laje da minha mãe, porque era um celularzinho pequenininho assim. Liguei para o Lino, falei assim, ó, Lino, eu não vou voltar mais não. Mas por que você não vai voltar? Você está doida? Eu falei, ó, eu fiz um propósito com Deus, não falei nada para você, mas aí eu não vou voltar mais. Se você quiser você pedir a conta e vir para cá, você vem. Aí foi assim, irmãos, ele foi, pediu a conta e veio. Quando chega aqui em Boituva, ele andando ali no Novo Mundo, quem que ele encontra? Pastor Silvio. Aí o pastor Silvio foi conversar com ele e falou, Lino, você não quer ir lá conhecer a igreja que eu estou dirigindo, Torre de Pedra? Ele falou assim, mas na onde que fica isso, Silvio? Ele falou assim, fica para lá, aquelas bandas lá. Ele falou assim, eu vou ver com a mulher lá, se ela quiser ir, nós vamos. Aí ele chegou em casa e falou assim, amor, você não sabe quem que eu encontrei? Eu falei assim, nossa, quem será que o senhor me encontrou? Porque conhece tanta gente. Não sei, quem que você encontrou? Eu encontrei o pastor Silvio. Opa, daí eu já fiquei, né, fiquei atenta. Falei, mas você vai trabalhar com ele? Ele, não, ele chamou nós para ir lá congregar na igreja que ele está dirigindo e conhecer lá o lugar. Eu falei, tá bom, então nós vamos. Nós vamos lá conhecer. Nós fomos lá, irmãos, naquele dia. Fomos até a casa do pastor Silvio Palodeto, deixamos o nosso carro lá e seguimos com ele. Chegamos lá, no momento da pregação, era o pastor Patrick que estava pregando. Ele pregou e fez o apelo. Quando eu estava com as minhas mãos estendidas e meus olhos fechados ali, que eu abri, quem estava lá na frente? O Lino. Ele estava lá na frente já, se reconciliando com o Senhor. E eu falei, agora é a minha vez, Senhor. Porque o meu propósito foi com o Senhor, não foi com o homem. Ninguém tinha ouvido. Ninguém tinha ouvido eu falar com Deus. Somente Ele ouviu. Então, eu tinha que cumprir com a minha palavra. E Ele estava fazendo com a minha vida tão rápido, por que eu não ia servir a Ele também? Fui lá na frente, falei com o pastor Silvio, expliquei para o pastor Silvio falou assim, irmã Cris, você pode aceitar Jesus aqui hoje, mas você vai lá no Parque das Graças, que lá é o pastor Jamil que está dirigindo lá. E lá ele vai instruir vocês sobre o casamento, o batismo. E aí a gente veio para cá. E aqui a gente começou. Ficamos aqui um bom tempo junto com ele, congregando aqui, dando várias glórias, vemos, nossa, vários milagres, várias bênçãos acontecendo aqui nessa casa, como está acontecendo ainda até hoje, porque, como o pastor disse, não para, não pode parar, por mais que venham os levantes, venham as pedrejadas, mas não pode parar.
Porque é assim mesmo, onde tem bênção, o inimigo ele quer afrontar. Mas o Senhor, ele está ali na frente para proteger de tudo, né? Para livrar. Então viemos para cá. E aqui nós casamos, eu me batizei. E quando foi no primeiro dia de subir no monte, eu falei assim, eu quero ser batizada no Espírito Santo no monte. Mas eu ia saber que eu ia ser batizada no primeiro dia. Como que eu ia saber? Só Deus sabia, né? Eu não sabia. Porque Ele é conhecedor de tudo, irmãos. Antes dele me formar no ventre da minha mãe, ele já me conhecia. Ele já sabia a minha história. Ele sabia o que ia acontecer na minha e na sua história, na sua vida. Então não fique murmurando, não fique achando que, porque comigo é diferente. Não, porque é do jeito do Senhor, não é do nosso jeito. Muitas das vezes nós queremos do nosso jeito, mas não é. É da forma que Ele quer. Então subimos para aquele monte. Fomos orar ali. Quando chegamos ali, que começamos a orar, começamos a louvar, e eu ainda não tinha sentido nada. Falei assim, meu Deus, né? Não estou sentindo nada ainda, né? Estamos aqui já faz alguns minutos, e orando, e buscando ao Senhor. Aí eu fui para um cantinho junto com o marido, ele estava paradinho lá, eu fiquei perto dele. E aí lá no fundo eu escutei uma irmã, começou a louvar lá do outro lado, porque lá no Força para Viver é vários lugares para orar, né? E ela começou a louvar lá, a dracma perdida. Ela começou a louvar. E eu ouvindo aquele louvor e acompanhando ela, né? Acompanhando ela, a irmã Simone foi tomada pelo Espírito Santo. A irmã Simone veio e colocou a mão nos meus ombros. Quando ela colocou a mão nos meus ombros, o meu corpo todo ficou paralisado. Minha língua já paralisou na hora, adormeceu. E eu já comecei a falar em línguas estranhas. No primeiro dia que eu subi no monte, irmãos. Então, quando Deus tem um propósito, um chamado na minha e na sua vida, irmãos, Ele faz como Ele quer. É da maneira dEle, não é da nossa. Não é da forma que o outro pensa que vai ser. Não, é da forma do Senhor Jesus. Porque é Ele que determinou na minha e na sua vida. Sabe por que hoje eu glorifico e exalto o nome do Senhor, bem alto na igreja mesmo? Porque foi Ele que me libertou, foi Ele que salvou. É Ele que está fazendo até hoje na minha casa, irmãos. Então eu não tenho vergonha mais de dar glória, de dar aleluia na igreja. Porque uma vez quando eu entrei, irmãos, eu morria de vergonha. Eu saía da igreja e falava para o marido, para que esse povo grita tanto glória, tanto aleluia? E ele falava assim, porque é assim que Deus manifesta, é assim que Deus faz. Na hora que nós começamos a glorificar, exaltar, dar aleluias a Ele se manifesta no nosso meio. Mas eu não entendia isso. Mas depois, quando eu conhecia o Senhor, irmãos, eu não parei de glorificar Ele, eu não parei de exaltar Ele. Não é porque eu estou aqui em cima não, irmãos. Olha, eu sou regente das irmãs lá no Novo Mundo. Hoje eu estou meia rouca, mas teve dia de não sair nem a voz. Eu regi elas somente mexendo os lábios, porque a voz não saía. E eu falei para o marido, marido, como que eu vou lá levar a palavra desse jeito? Estava pior ontem. Ontem eu falava, parecia aqueles bichinhos quando você dá para a criança. Você falava assim, sabe? Parecia assim. Falei, Jesus amado, na hora que eu falar lá no microfone, o povo vai dar risada, porque estou parecendo aqueles bichinhos de criança brincar. Mas o Senhor, Ele é maravilhoso. Ele prepara tudo no tempo certo, né? E eu estava ansiosa, mas o Senhor, Ele já sabia que hoje já ia estar melhor, e eu já ia poder falar. Eu até falei para o marido, marido, se você for louvar lá, você louva você, porque se eu louvar, depois na hora da pregação não vai sair nada. Vai ficar que nem bichinho de criança brincar. Ele falou, não, pode deixar que eu vou louvar lá, não se preocupe não. Olha, me chamou, eu vim louvar junto com ele. Por quê? Porque é do jeito que Deus quer, é do jeito que o Senhor prepara, não é do jeito que nós queremos, né? Nós escolhemos, não. Então, irmãos, ali, em todo esse processo, eu não acreditando, pastor João, eu ainda fui numa missionária ainda perguntar. Falei, missionária, por que tudo isso está acontecendo comigo, missionária? Eu não estou entendendo nada. Ela falou assim, olha, irmã Cris, é o seguinte, já que você não está entendendo, eu vou te explicar. É porque Deus tem pressa na sua vida e na do teu esposo. Por isso que está acontecendo tão rápido. Estava atrasado o processo de vocês já há muito tempo. Já era para você estar fazendo a obra, já era para você estar trabalhando na obra do Senhor há muito, muito tempo. Mas vocês pararam. Então agora o Senhor, Ele tem pressa em usar vocês. Ele tem pressa. Então é assim, irmãos. O Senhor, Ele tem pressa de usar a minha e a tua vida.
É a minha, a tua vida. Não importa se é aqui dentro, se é lá no trabalho, se é, sabe, limpando a casa. Outra hora uma pessoa manda uma mensagem e você precisa estar evangelizando aquela pessoa pelo telefone. É assim que Deus faz. Eu trabalho no mercado. Esse dia entrou uma mulher lá chorando. Porque ela encontrou a filha dela num lugar que só o sangue do cordeiro e ela não acreditava. E eu fui contar um testemunho o que aconteceu na minha casa, com a minha filha, para ela. Falei, não chora não, irmão, fique em paz. Deus está no controle de tudo. Expliquei, falei para ela. Falei, você só não pode desistir dela. Porque ela perdeu o serviço, que ela ficou com ela na casa, porque ela queria se matar. A menina de 14 anos. Agora eu vou trocar o meu serviço e deixar minha filha morrendo em casa? Não, eu falei, você fez a melhor escolha. Você está lá cuidando da tua filha, é o seu bem precioso, é a sua casa. O serviço você vai arrumar outro. E ela saiu dali glorificando e exaltando o nome do Senhor e agradeceu. E eu falei para ela, eu falei, busca no Senhor. Busca nele, é só ele que pode controlar a nossa vida. Então é assim, irmãos, Deus ele usa a minha e a sua vida. É dessa forma que ele vai usar. Não importa se é hoje, se é amanhã, mas ele vai usar de alguma forma. Não importa se você falar assim, eu dei um tempo para o Senhor, mas para ele não tem tempo. A hora que ele te chamar, irmãos, você pode ter certeza que você vai ter que fazer o que ele mandar você fazer. Não tem como esconder dele. Porque ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, ele é tudo para nós, irmãos. Foi ele que formou todas as coisas nesse mundo. E hoje nós estamos aqui, louvando e exaltando a ele. Porque é um momento preparado por ele. Porque se fosse por nós, nós não estaríamos aqui. Não estaríamos aqui pela nossa força, não. Mas pela força do Espírito Santo, que ficou aqui conosco, pairando sobre as nossas vidas, o nosso lar, a nossa casa. Irmãos, é por isso que estamos aqui. Porque é ele que nos sustenta a cada manhã, a cada dia. Deus é maravilhoso, irmãos. E, irmãos, aqui no capítulo 3, para mim já está finalizando, que senão as horas se vão. Esse rei resolveu erguer uma estátua, para todos adorar essa estátua. Assim como eu, um dia, fiquei adorando uma estátua que não fazia nada, que não enxergava, que não se movia. Ele queria que esse pessoal todo adorasse a estátua que ele fez, de ouro ainda. E todo aquele sonho era sobre uma estátua. Mas mesmo assim, ele ainda quis erguer a estátua ali, para todo mundo ver, bem grandona. Quando tocar a buzina, tocar tudo aqui, irmãos, vocês vão se prostrar perante a estátua. Começou a tocar todos aqueles instrumentos. O pessoal foi abaixando. Ali ficou Sadraque, Mesaque e Abednego em pé. Eu creio assim, no meu pensamento, mas por que esse povo está tudo abaixando aí? O que está acontecendo para esse povo estar se prostrando desse jeito? Mas sempre tem um para colocar as coisas na cabeça do outro sobre nós. Então chegou lá perto do rei e falou assim, rei, teve ali uns rapazes ali que não se prostrou não. O senhor precisa ir lá e ver o que está acontecendo, porque o senhor falou que se não se prostrar, o senhor iria lançar dentro da fornalha. O que está acontecendo que o senhor não lançou esse pessoal lá ainda? Aí ele foi lá tirar saber, com os moços, Falou, eu ainda vou dar uma chance para vocês. Ou vocês se prostram, ou vou jogar vocês na fornalha. Ele falou assim, rei, tipo na minha linguagem, O senhor vai me perdoar, mas se Deus não nos livrar da fornalha e nem das suas mãos, mesmo assim nós vamos continuar adorando a ele. Mesmo assim nós vamos continuar adorando a ele. Porque quem vai poder livrar eles dali? Quem iria poder livrar se não fosse Deus, o Todo-Poderoso? Deu uma chance, fez de novo. Eles não se prostraram. Aquece 7 vezes mais. Lança eles na fornalha. Os moços pegou, lançou na fornalha, mas eles queimaram e já caíram o pó no chão. Mas quem foi lançado na fornalha, irmãos?
Ah, ali não pode tocar fogo, não pode tocar brasa, não pode tocar nada. Porque o movimento do Senhor estava ali naquele fogo. Porque, irmãos, o Senhor, Ele se movimenta ao som da minha e da sua adoração. É assim. Porque quando jogaram os 3 lá dentro, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles ficaram parados dentro da fornalha? Não. Eles ficaram se movendo. Eles ficaram se movendo ali dentro daquela fornalha. E quando Nabucodonosor viu aquilo, ele ficou doido. Ele falou, ué, mas não foi 3 que nós lançou lá dentro? Por que tem 4 agora lá dentro? E ainda estavam se mexendo lá dentro. Porque, irmãos, o céu, ele se movimenta pela nossa vida. Ele está em movimento pela nossa casa, pela libertação dos nossos irmãos. Não desista da vida dos teus filhos, do teu esposo, da tua casa, não desista. Continue adorando a esse Deus que tudo pode fazer. Se Ele livrou até dentro de uma fornalha, irmãos, na onde que Ele não pode estar livrando? Ele livrou o meu genro lá de dentro de uma prisão, que outrora ele poderia pegar 30, 20 anos de cadeia. E o Senhor livrou ele. Para hoje ele está louvando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Ele me livrou, ele livrou a minha mãe. Minha mãe tinha um guarda-roupa cheio de santo. O marido não se conformava, ele falava, você precisa ir lá e tirar tudo aquilo de dentro. Eu falei, não, deixa que Deus vai trabalhar. O pastor já falou que Deus que vai fazer a obra, não é nós não. Deus fez a obra. Um dia o irmão orou nela e Deus mostrou para ela que ela precisava se libertar daquilo. E hoje ela está aqui, louvando e exaltando o santo nome do Senhor. E em todo lugar que nós vamos, pastor, já nós leva ela. Nós leva ela para adorar mesmo. Porque outrora também ela não gostava da igreja evangélica, não. Ela fala, não vou lá porque grita muito, tem muito barulho, eu não vou. Hoje, começou o louvor, ela é a primeira que está louvando, faz coreografia na igreja. Eita, tem mais disposição do que muita gente, irmão. Tem jovem que não tem tanta disposição que nem a minha mãe. Minha mãe já está com 80 anos, mãe. 70. E louva, faz coreografia na igreja. Porque quando Deus faz, Ele faz por completo. Quando Deus fez com Sadraque, Mesaque e Abednego, Ele fez por completo. Livrou ali naquela fornalha e foram honrados no final. Porque melhor de tudo, não é o começo das coisas, mas é o fim delas. Porque o Senhor, irmãos, quando Ele escolhe, Ele sabe o que é que está na minha e na tua história. Porque foi Ele quem preparou tudo e todas as coisas. Então não desista. Não desista de adorar esse Deus. Não desista de glorificar Ele, de buscar Ele, de dia, de noite, de madrugada. Não desista. Continue adorando a Ele. Porque outrora nós vamos estar lá nos céus, falando santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Porque Ele é merecedor de toda a glória. Nós não merecemos nada de tudo que Ele fez para nós. Se você olhar para trás, um pouquinho só na tua história, você vai relembrar o quanto o Senhor fez, o quanto Ele te livrou até aqui. Porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. E é isso que nós temos que reconhecer no Senhor. E não ficarmos murmurando. Buscar nele, de dia e de noite, sem cessar. Porque Ele é a nossa força. Ele que nos levanta toda manhã. Toda manhã, é Ele que nos dá o fôlego de vida. Para estarmos batalhando. Então, o que é estarmos aqui depois da noite adorando a Ele? Não é nada ainda. Nós podemos fazer muito mais para esse Deus tão maravilhoso, tão grandioso que é Ele. Irmãos, meu pai, ele faleceu de câncer. Eu contei isso lá no Pinhal da outra vez. Meu pai, como eu disse, ele era capa preta, pastor Jean. Desde o Mato Grosso. E eu nasci lá. Quando eu estava no meu processo de libertação, ele apareceu no meu quarto, capa preta. E eu falava para ele, se saia daqui. Ele falava assim, eu não vou sair. Eu falava, por que você não vai sair daqui? Ele falava, porque eu acompanho vocês desde o Mato Grosso. Como que ele conhecia da onde que eu vim, irmãos? Se não é uma potestade maligna. Então, o mundo espiritual, ele não é verdadeiro? Como que aquele ser estava no meu quarto e falando da onde eu vim, falando a cidade da onde eu vim?
Eu não sei se ele tinha me consagrado a ele, se ele tinha feito... Eu não sei, porque ele nunca me contou. Mas quando ele faleceu, quando ele foi para falecer, irmãos, ele teve que aceitar o Senhor Jesus. Ele aceitou, ele morreu na graça do Senhor, irmãos. Quando vimos ele no caixão, não parecia ele não quis ser enterrado de roupa preta, pastor Jean. Eu conversei com ele antes, eu falei, pai, que roupa o senhor vai querer? Porque depois vai ter a hora que eu não vou poder perguntar. Tem gente que olha para mim e fala assim, irmã Cris, você é doida? Perguntar para a pessoa que está morrendo. Eu falei, perguntei. Qual roupa, pai? Ele falou para mim abrir a gaveta. Que não estava saindo voz já, pastor Jean. Que era na laringe o câncer. É essa, pai? Não. Ele balançava a cabeça. Essa aqui? É essa calça, pai? Deita para minha mãe. Mãe, lava essa roupa, deixa preparada. Que o pai quer essa roupa aqui. Porque Deus já estava falando no meu coração que ele já ia partir. Eu louvava para ele no hospital, além do Rio Azul. As ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é lindo. Ali tudo é paz. Não vai ter tristeza, não vai ter choro e nem dor mais. Não vai ter. Eu colocava no ouvido dele. E ele ficava ouvindo o pastor Jean e a lágrima escorria. Porque ele falava assim para nós. Tinha vezes que eu não acreditava não, porque meu pai era meio doido. Ele falou assim, eu já fui no inferno e já fui no céu. Ele falava para nós. Eu entrei na porta do inferno e saí na porta do céu. Quando eu entrei no inferno, a minha roupa era toda velha, rasgada, eu escutava grito, gemido, choro. E eu vi todo aquele charco de lodo. O meu pai falava isso para mim, pastor Jean. Mas quando eu vi aquela luz lá no finalzinho, que eu coloquei os meus pés lá, a minha roupa ficou branca, nova, reluzente, ele falava. E eu falava para ele no hospital, pai, ainda o senhor tem que conhecer muito lá ainda. O senhor vai ir, porque na hora que o anjo ponhar o pé aqui nessa sala de hospital, o senhor vai com ele. Não fica mais não, porque o senhor ainda tem muito que ver lá ainda, o senhor vai mostrar muitas coisas para o senhor lá em cima ainda. Ele liberou um perdão, pastor Jean. Na hora que ele liberou o perdão, o Senhor recolheu ele. Então, será que o perdão não é nada? O Senhor me fez ver tudo isso. Tudo isso, Senhor, Ele me fez ver. E ainda tem muitas coisas que Ele vai me mostrar. Porque eu precisava ver isso. Porque eu era uma pessoa rancorosa para perdoar. Eu falava assim, perdoar, imagine. E ali naquele leito de hospital eu tive que ver isso. O Senhor me fez ver isso. Então não espere, irmãos, estar em um leito de hospital para liberar um perdão, para aceitar o Senhor Jesus, para buscar a Ele. Não espere, porque muitas das vezes pode ser tarde demais. Mas o Senhor, Ele é maravilhoso. Ele me trouxe aqui nessa noite para estar contando esse testemunho, falando dessa palavra maravilhosa que foi feita na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego, e o que pode ser feito na minha e na sua vida. Se nós cremos, tivermos fé, orarmos a Ele, a nossa oração será atendida. Porque os ouvidos deles estão atentos às nossas petições. Peça certo ao Senhor, porque Ele pode fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Porque Ele é poderoso e maravilhoso. Eu quero estar orando com você, amém? Aleluia.